8h17 da manhã pelo horário de Brasília, nossa conexão no Jornal Gente, nesta manhã, comigo aqui o Cláudio Humberto, direto de Brasília, a Sônia Blota, direto da França, para conversar com o nosso colunista de política, o cientista político Fernando Schiller, que está em Buenos Aires para acompanhar a reta final do segundo turno da eleição para a presidência da Argentina. Nós temos falado muito sobre isso, vocês já sabem, 2 candidatos estão disputando o cargo. O Sérgio Massa, que é o atual ministro da Fazenda, da Economia da Argentina, peronista, e o Javier Milei, que é um candidato de direita, um candidato que tem ideias muito diferentes, né, do centro político, da esquerda, e que tem agitado bastante nessa campanha eleitoral. Fernando Schiller, buenos dias para você. Como é que tá Buenos Aires aí nesse dia que antecede a eleição no país? Bom dia para você, Schiller. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Cláudio também, a Sônia, nossos ouvintes, telespectadores aí. Olha, Buenos Aires está no paro, né? Está na veda eleitoral. Então, aqui não vão lá. Nós temos 2 dias, 48 horas antes das eleições, que não pode ter comício, não pode ter agitação na cidade, no país inteiro. Então, é uma certa calma aparente, né? Evidentemente que as coisas estão fervendo. Ontem, o Javier Milei, que ele nunca se nega a fazer uma coisa diferente, né? Ontem ele resolveu ir com a sua namorada, ou noiva, enfim, até o Teatro Colón, né? Tinha um espetáculo no Teatro Colón, ele foi, obviamente deu maior confusão, né? Tem uma regra básica que se segue em campanha eleitoral, quer dizer, você não arrisca muito nas últimas horas, né? Por quê? Porque, obviamente, o clima está exaltado, está todo mundo enfim, muito a paixão toma conta. Então, mesmo que ele chegou lá, o Teatro Colón lotado, a maior parte das pessoas aplaudiram e tal, porque teve muito apoio lá, mas, vou lá, tem 20, 30 pessoas que vaiam, que gritam e que fazem um escândalo e tal, obviamente não passa uma boa imagem, né? Então, hoje, nos jornais aqui na Argentina, nos portais de notícias, enfim, nas redes sociais, esse é um dos assuntos mais comentados, né? O Sérgio Massa, como é um profissional orientado pelos marqueteiros e faz tudo que os marqueteiros mandam, assim, rigorosamente, inclusive os marqueteiros brasileiros que estão aqui, ele ficou na veda, ele ficou quieto, ele está quieto, né? Então, assim, a impressão que a gente tem, Pedro, Cláudio, Sônia, nessa campanha, é que você tem, de um lado, um super profissional da política, com uma enorme estrutura, muito dinheiro. Buenos Aires está forrado de campanha do Sérgio Massa, o Javier Milei se vê muito menos, né? E, de outro lado, um agrupamento político muito novo, né? Quem comanda a campanha do Javier Milei é a Karina Milei, que é a irmã dele. Cá entre nós não tem grande experiência política, a equipe dele... Quem realmente está dando suporte político para o Javier Milei nesse momento é o PRO, né? O PRO, que é o partido do Maurício Macri e da Patrícia Bullrich. Por exemplo, o grande problema aqui na reta final agora é a fiscalização eleitoral. Uma coisa que é curiosa, né? Que no Brasil a gente não tem mais, quer dizer, pelo menos não tem com essa relevância, porque nós temos um sistema de urna eletrônica, né? Então aqui não, aqui como é no papel, e é muito estranho porque os próprios partidos, os candidatos, têm que fornecer os boletos eleitorais. Então, ele recebe o dinheiro da Justiça Eleitoral, né, da Câmara Nacional Eleitoral, e fornecem os boletos. Só que tem 105 mil urnas no país, 105 mil mesas eleitorais, né? Então, no total, tem mais de 17 mil locais de votação. Então, você tem que ter, cada coligação tem que ter mais de 140 mil fiscais. Imagina, é um exército de fiscais. Obviamente, o peronismo tem e sobra, né? Porque o fiscal, olha, tem um cálculo aqui, eu estava lendo agora um artigo sobre esse tema, tem um cálculo que custa mais de 3 milhões de dólares para você ter lá, você tem que ter o lanchinho, tem que ter o transporte para a pessoa, não pode pagar, evidentemente são voluntários, mas você tem uma série de custos logísticos, tem que substituir, porque o cara tem que votar, alguém não, são 12 horas, então não pode ficar o tempo inteiro, fica metade do tempo e tal. E tem que treinar as pessoas, então você tem que treinar 140 mil pessoas, tem que financiar isso, você tem que organizar isso, não pode faltar ninguém, porque realmente tem uma possibilidade de fraude miúda. O que é a fraude miúda? Pode tirar o boleto da cabine, na hora de totalizar ali. Lembra quando tinha no Brasil, quem é mais coroa aqui vai se lembrar,
A gente tinha uma enorme mesa, jogava todas aquelas cédulas na mesa, ficavam os fiscais em volta para ver se o cara tirava certo, botava num montinho, botava no outro montinho, se a célula estava rasurada, se não estava rasurada. Então, você imagina, com 105 mil mesas no interior da Argentina, enfim, há muita possibilidade de alguma coisa dar errado, né? Então, houve até um pedido, uma advertência, não era nem uma denúncia, era uma advertência da coligação do Milei para a Justiça Eleitoral, e a Câmara Eleitoral hoje, no sábado, tomou uma atitude que eu achei muito interessante, viu? Muito interessante, muito diferente, inclusive, do que acontece no Brasil. Eles chamaram os dois candidatos, aliás, os dois coordenadores de campanha, a Karina Milei e o coordenador da campanha do MAS, por uma conversa hoje, para deixar tudo bastante claro. E dizendo o que vão fazer, como é que vai ser feito e tal. Quer dizer, a ideia da transparência e de conversar com as duas candidaturas, né? Outro dado interessante aqui, não tem censura aqui. Não tem censura, não se olha, eu tentei achar, viu? Não tem, assim, justiça eleitoral dizendo tira do ar a campanha, essa que não pode falar, não pode dizer que o Milei é isso, não pode dizer que o Massa é aquilo. Quer dizer, isso que nós tivemos no Brasil, da Justiça Eleitoral editando a campanha eleitoral, não tem aqui. Eu, inclusive, vou sair daqui agora, vou para um encontro rápido com analistas políticos aqui, eu vou tocar nesse tema de novo, que até alguma... eu imagino que eles vão achar muito estranho, né? Porque no Brasil tem essa Schiller, edição do combate eleitoral. é interessante você falar isso pra gente, né? Até porque isso me puxa uma outra curiosidade, né? A respeito do debate sobre deepfakes e inteligência artificial na campanha. Você ouviu isso por aí? Isso sim. Isso, olha, Sônia, veio para ficar, viu? Infelizmente, feliz ou infelizmente, tecnologia, né? Mas é muito perigoso isso, porque, primeiro, é rápido de fazer. Olha, eu me informei até sobre isso, porque me disseram que é relativamente barato de fazer, porque é barato, rápido e cada vez vai ficando mais realista as simulações que são feitas. Daqui a pouco nós vamos ter deepfake mesmo, que a pessoa vai achar que é o candidato, vão achar que a cena é real, né? Por enquanto, você vê assim que é meio fake tudo, né? Mas é campanha de ódio mesmo, né? E eu tenho até uma certa tristeza, né? Porque a gente nunca sabe até onde vai exatamente a verdade nisso, mas aqui em Buenos Aires circula muito a ideia do ódio brasileiro, né? Os marqueteiros brasileiros que vieram para cá para fazer a campanha do medo, né? E ela está rolando solto, né? Quer dizer, o que se fez aqui é algo, na minha visão, assim, triste. Quer dizer, que é associar o adversário, dizendo que o adversário não é democrático. A democracia somos nós somos a democracia, vocês não são. E associar o Brasil, né? Isso é mais triste E ainda. aí, claro, foi estratégia usada, em grande medida, no Brasil, na campanha eleitoral brasileira. Aqui se tentou ontem, por lá no Teatro Colón, as pessoas diziam assim, lixo da ditadura, basura, ditadura, fazendo essa jogada aí, né? Então, quer dizer, associar o Milei à ditadura, o Milei é um libertário, né? Só fala em liberdade, a cada frase ele fala liberdade, liberdade, liberdade. Então, são truques de campanha eleitoral, né? A polêmica do lado do Sérgio Massa também teve polêmica, né? O Milei é o rei da polêmica, mas o Sérgio Massa, ele encerrou a campanha eleitoral dentro de um colégio público aqui em Buenos Aires. Só que, obviamente, totalmente dominado pelos peronistas, o uso da máquina é aberto, né? Mas imagina a cena, eu achei, vou lá, para minha sensibilidade, talvez aí no Brasil a gente faz uma coisa um pouco diferente, muito grosseira a cena. É o candidato numa escola pública, claramente utilizando um espaço público, e fazendo um comício para crianças. Então, imagina, ele fazendo um comício para crianças de 10 anos, 8 anos. Quem tem filho pequeno aqui, sabe? Quer dizer, eu ficaria horrorizado se o meu filho fosse utilizado para campanha eleitoral, seja do Sérgio Massa, seja do Milei, seja de qualquer um. E numa escola pública, então, teve muitos artigos em jornais sérios aqui, né? A imprensa argentina, deixa eu fazer um elogio à imprensa argentina aqui, tá? A imprensa argentina, pelo menos assim, se pegar os dois maiores jornais, que é o Clarín e o La Nación, eles não entraram na campanha. Você lê o jornal, você vê jornalista, você vê gente que é um pouco mais contra, um pouco mais a favor, você que é crítico. Isso também é diferente do Brasil, que boa parte dos grandes jornais, pelo menos lá, ainda aderiram à campanha. Quer dizer, aqui se manteve um pouco mais de isenção da imprensa, né? De qualquer maneira, Sheila, olha, total, ninguém sabe bem o que vai acontecer aí.
Bom, é bom saber que não tem um Tribunal Superior Eleitoral interferindo na eleição, né? O que a gente viu aqui no Brasil foi um negócio assim que confirmou aquela máxima do ministro Barroso, né? Eleição não se ganha, eleição se toma. Agora, o que espanta na Argentina é esse. É bom que não tenha censura, sem dúvida nenhuma. Nesse negócio de censura, assim, para mim, o princípio é proibido proibir. Esse deveria ser o princípio, né? O que se espera é que as pessoas ajam de maneira decente, se bem que esperar isso de política é uma ingenuidade. Mas o que espanta é essa utilização da máquina pública em favor de candidaturas, né? E não há nenhuma legislação na Argentina que impeça isso, não é, Sheila? Olha, não, a máquina pública aqui é utilizada abertamente. O Sérgio Massa faz coletivas dentro do Ministério da Economia. Eu tive com ele lá no Ministério da Economia, numa conversa com analistas, etc. Ele, cartazes por tudo, quer dizer, parece um comitê eleitoral. Assim, então, realmente, o uso da máquina é muito grande aqui. Essa distinção não é feita. E esse é um problema, essa é uma questão, talvez aí neste ponto o Brasil tem legislação mais dura, inclusive é mencionado que nesse debate sobre a presença lá do Sérgio Massa na escola, o Brasil foi usado como exemplo, ou seja, não pode fazer. É claro que a nossa justiça eleitoral, às vezes foi muito seletiva nisso, mas vamos lá. O ex-presidente brasileiro, Bolsonaro, não pôde nem fazer as transmissões lá no quartinho, no Palácio da Alvorada, lá, teve que sair de lá, né? Então, assim, isso é positivo, porque quem está no governo tende a utilizar aquele aparelho, aquela máquina, né? Agora, o que me chocou nesse caso, Sérgio Massa, foi usar uma escola pública. Ele quis, na verdade, teve um truque aí, né? Qual foi o truque? O Sérgio Massa fez toda a campanha fugindo do kirchnerismo. Se ele faz um comício, tem dois problemas, né? Primeiro que ele vai competir em termos de número de pessoas, o que é difícil, porque o Milei arrasta multidões. Em Córdoba, parou a cidade de Córdoba, era impressionante a quantidade de gente que tinha nas ruas, né? Então, primeiro, não evitar a comparação. Segundo, que se ele faz um comício, o bumbo, as bandeiras, a câmbora, toda a estrutura do radicalismo, né, de esquerda no peronismo, sindicatos, todos vão aparecer lá. Então vai ficar com cara de Alberto Fernandes, cara de Cristina Kirchner, cara do Máximo Kirchner, que é o líder máximo aqui da militância jovem, do peronismo, que é o filho da Patrícia Kirchner. Então o Sérgio Massa ele faz uma campanha como se ele não tivesse partido, como se ele não representasse o governo. O Alberto Fernandes não aparece em nada, a Cristina Kirchner está escondida, quer dizer, é uma coisa muito curiosa. É como se, e é incrível como cola essa imagem, porque a gente conversa com muitas pessoas, não, o Sérgio Massa é diferente, ele não é bem do governo, como ele é o ministro da economia do governo, ele é o primeiro-ministro, ele que manda no governo, ele toma todas as decisões, e mais, né, toma decisões para a campanha, aqui a gente já falou, né, teve o Plano Platita, umas coisas mais incríveis que eu vi na vida, distribuição de dinheiro, literalmente de dinheiro. Então, assim, é um uso da máquina, do orçamento público, assim, é muito, muito escancarado. Mas, vamos lá, é extremamente profissional a campanha do Sérgio Massa nesse sentido, né? Vamos ver o que vai acontecer na eleição. Há muita crença aqui que a fiscalização vai ser fundamental, porque como está uma campanha muito apertada, que um ponto para cima, um ponto para baixo pode decidir a eleição, né? Então, obviamente, a fiscalização é fundamental, né? Fundamental. Então, essa é a guerra. Você arrisca alguma coisa, Schiller, com a sua bola de cristal? Puxa, essa é difícil, viu? A minha impressão, viu? Não vou dar o veredito aqui porque é perigoso, mas assim, a minha impressão é que o peronismo cresce muito na reta de chegada, né? Eu acho que o peronismo tem muita estrutura de boca de urna, de levar eleitores, de mobilizar no dia da eleição, de fiscalização pesada. Quer dizer, impressão. Isso a gente viu no primeiro turno, lembra? No primeiro turno estava assim, 3, 4 dias antes, era Milei na frente e tal. No fim apareceu o Sérgio Massa com 6 pontos na frente. Então, 6, 7 pontos na frente. Então, assim, a minha desconfiança, apenas uma intuição, é que o Sérgio Massa deve crescer nessa reta final. E o Milei cometeu alguns erros na última semana, erros assim de amadorismo de campanha, sabe?
citar Margaret Thatcher no debate, né? Para que citar Margaret Thatcher? A maior derrota histórica argentina foi a Guerra das Malvinas, né? É um trauma argentino ainda. E foi conduzido pela Margaret Thatcher. Então você pode gostar da Margaret Thatcher, mas não cita a Margaret Thatcher no debate. E não nesse momento, né? Eu tô só dizendo um erro dele. Isso é um erro dele. Foi muito. O Massa comete muito poucos erros, né? Mesmo essa história da escola, houve críticas mais intelectualizadas, teve artigos no Clarim, no La Nación, etc., mas não reverbera muito isso, né? A campanha do Massa é toda feita para produzir imagens para televisão, tudo vira vídeo rápido, eles tentam viralizar, quer dizer, é realmente uma campanha, ele só diz o que está no script. O Milei foi mal no debate, a gente já analisou isso, a saída ontem ao Teatro Colón, daí é óbvio que as pessoas daí fazem imagem, né, das 3, 4, 5, 10, 20 pessoas lá vaiando, o teatro é enorme. Então, imagina, você tem lá, você pode ter 1.500 pessoas no teatro, mas se você tiver 20 pessoas gritando e vaiando, né, você cria uma imagem. Então, a impressão que o Milei, mas está aí aberto, né? No fundo, ninguém tem um prognóstico muito exato disso. Engraçado, viu, Sônia, aqui, eu não vi ninguém arriscar. Eu também, olha, eu tô acompanhando, ninguém arrisca, Schiller, ninguém. A única certeza que nós temos é que você vai brilhar no evento aí com os colegas daqui a pouquinho na Argentina e que estará conosco na segunda-feira para comentar, seja a vitória do Sérgio Massa, seja a vitória do Javier Milei. Combinado, Mas Schiller? o Schiller merece, viu, Pedro? Um tempinho para uma parrilhada, para uma bela comida argentina. Ou para isso aqui merece, também, que é muito Schiller, famoso lá onde ele tá, ó. Aí, Schiller, sobrar um tempinho aí, dá pra dançar com o Parcita aí. Hoje não se pode tomar nem vinhozinho na Argentina. Ah, tem lei seca aí, é? Mas amanhã, de quem ganhar, eu faço um brinde aos amigos aqui. E que pena, tá tão barato com o real, nossa moeda tão valorizada por aí. Tchau, Schiller, boa cobertura aí até segunda, hein? Beijo, Schiller, até segunda, boa sorte.